Saudações a você, meu amigo e minha amiga que acompanha o portal Boca no Trombone. Olha nós aqui outra vez. Eu sou o Marco Silva e estou ao lado do meu amigo, colunista e articulista do portal Boca no Trombone, Roberto Ferenzoves. Tudo bem? Tudo bem, hoje você acertou, Marcos. Uma satisfação mais uma vez estar aqui no Portal BNT, uma saudação a todos que seguem o portal. E hoje estamos aqui com mais uma entrevistada muito especial. Bom, hoje nós estamos aqui para encerrar a nossa série especial PG mais 200. Mais 200 anos. Não que este assunto esteja sendo esgotado, mas nós estamos encerrando uma série para daqui a pouco iniciarmos um novo momento. E escolhemos para encerrar este assunto, PG mais 200 anos, com uma pessoa que representa muito da transformação pela qual Ponta Grossa está passando. Uma pessoa que representa no seu trabalho muito da transformação social, intelectual, industrial, tecnológica, de inovação de um modo geral, pela qual a cidade está passando. A nossa entrevistada de hoje é a presidente da Agência de Inovação de Ponta Grossa, Tônia Mansani. Seja bem-vinda ao portal Boca no Trombone mais uma vez. Que prazer estar aqui com essas duas pessoas que têm um domínio da cidade, conhecem, debater Ponta Grossa, e a responsabilidade de estar fechando uma série tão importante, que tiveram tantas pessoas que representam hoje Ponta Grossa, né? Ponta Grossa vem passando por mudanças. Esses 200 anos de história nos colocam uma responsabilidade de que cidade nós estamos construindo para daqui mais 200, né? E essa é a pergunta, é a primeira pergunta que eu lhe faço. Tônia, de que maneira que a inovação, de que maneira que o seu trabalho, de que maneira que o trabalho que está sendo feito hoje tem ajudado, vai ajudar e está transformando essa cidade? Mudando a pergunta, de que maneira que o trabalho que está sendo feito agora vai ajudar a construir esses próximos 200 anos? Primeiramente, a gente tem que entender que a inovação é uma responsabilidade de todos. E dentro de um ecossistema de inovação, a gente adota uma teoria, a gente trabalha muito tecnicamente dentro da agência, a gente adota uma teoria que o ecossistema tem 6 L's. Essas 6 hélices são compostas pela academia, que é o hélice do conhecimento, a hélice do fomento, a hélice institucional, a hélice do mercado, e nós fazemos parte da hélice do governo. Então, o trabalho que a gente está fazendo enquanto governo é o que nos cabe enquanto governo dentro de uma cidade que nós estamos criando para trabalhar a inovação, uma cidade do conhecimento que a gente fala. Então, o governo ele tem um papel muito claro dentro de uma sociedade do conhecimento, uma sociedade empreendedora, como a gente chama, que é criar um ambiente favorável para empreender. E quando a gente está falando do ambiente, a gente está falando de usar a tecnologia, usar a inovação para ser uma cidade fácil de empreender, que ela traz o cidadão para o centro do processo. Durante muito tempo, a gente não entendeu que o cidadão, ou o contribuinte, ou o usuário, ele é a mesma pessoa. Ele é o nosso cliente enquanto governo. A gente tem que entender que o governo, ele é como se fosse uma empresa, porque ele recebe pelo que ele faz. Existe um imposto que cada um de nós pagamos, ou seja, nós somos o cliente do governo. Então, a gente trouxe para dentro desse governo inteligente o cidadão no centro do processo, entendendo que a gente tem 2 clientes. O nosso cliente externo, que é o cidadão, e o nosso cliente interno, que é o nosso servidor, o empregado, como que é que a gente use. Então, a gente precisa atender 2 clientes. E para isso a gente tem investido fortemente. Foi o primeiro governo que parou e está trabalhando lideranças inovadoras para que as pessoas entendam que a inovação, ela não é eu pegar a tecnologia e me apropriar pensa assim, vamos pegar um semáforo inteligente e vamos contratar para dizer que nós temos um semáforo inteligente. Quem que identifica onde é o problema? 2 pessoas. O cidadão e o nosso servidor. Então, entender que nós temos essas 2 pessoas e que eles nos ajudam a construir uma cidade inteligente foi a primeira grande mudança do governo. Entender que a gente, primeiro, trabalha com essas 6 hélices, que a gente não consegue trabalhar sozinho, aí nasce o Vale dos Trilhos, que é essa identidade desse território de inovação, que entende que se essas 6 hélices não estiver girando para o mesmo lado, nós não vamos construir uma sociedade voltada para o conhecimento. Nós vamos nos debater e nós não vamos conseguir fazer essa transformação. Porque a gente veio de uma matriz puramente industrial, onde a gente pegava a universidade e preparava a mão de obra para virar empregado no nosso parque industrial. Em que momento a gente vai parar para entender que nós temos uma indústria 4.0, que não vai mais empregar pessoas
e que essa universidade tinha que estar preparada, como está agora, para formar empresários, empreendedores, que vão gerar, através do conhecimento, novos produtos, gerando riqueza, renda, um ciclo de desenvolvimento virtuoso para a nossa cidade. Olha, pelo que você falou, então, o município, a prefeitura, ele faz parte de uma dessas 6 hélices, né? E a agência, ela foi criada ali no final de 2021, né? Então, é algo muito recente. Mas eu tenho acompanhado ali o teu trabalho, o trabalho da agência, já vi diversas reuniões da associação comercial, esses dias vocês estavam no Sicredi. Então, neste caso, o serviço público era uma parte de toda essa estrutura. Por isso foi criada uma agência para que ele tenha, de certa forma, uma autonomia para fazer esse trabalho e não ser uma secretaria. Como que funciona essa questão da agência enquanto serviço público? Então, a agência foi uma proposta da nova gestão e na forma que a agência foi construída, a gente tem que entender que nós vamos criando uma expertise para que futuramente, Roberto, a gente possa inclusive vender a nossa expertise para ajudar outros municípios e gerar um fator gerador de riqueza para o próprio município. A agência ela tem uma personalidade jurídica de autarquia que ela pode, dentro dos produtos que nós criamos, vamos pensar só sala do empreendedor, vamos pegar só o modelo sala do empreendedor. Nós temos vários programas que são nossos, reconhecidos nacionalmente, que se hoje um município quisesse que nós implantássemos, nós temos autonomia para poder vender esse produto e prestar serviço, gerando riqueza e renda para o nosso município. Por isso, a agilidade e a forma que a agência foi montada, entendendo que ela vai se capacitar tecnicamente, ela tem um corpo extremamente técnico, inclusive a presidência de carreira, justamente para manter esse caráter técnico, porque a gente está desenvolvendo um notório saber em muitas coisas, para futuramente, quem sabe, a gente poder prestar serviço. E a forma da autarquia, ela nos dá mais agilidade, Roberto. Muito mais agilidade do que se fosse uma secretaria. A gente tem mais autonomia, nós temos CNPJ, nós temos certidões negativas próprias, nós temos muito mais agilidade do que se nós fôssemos uma pasta de secretaria. Ok. Não, só para complementar, Marco, então por mais que de repente nós já tivemos em outros momentos, não neste agora, por exemplo, que o município estava travado, estava sem certidão negativa, neste caso a agência não tem nada a ver com isso e segue seu trabalho, seria isso? Exatamente. O município ele tem várias secretarias, vários projetos, várias coisas que acabam muitas vezes comprometendo. Nós temos uma personalidade, apesar de fazermos parte e compomos o orçamento do governo, mas nós somos uma personalidade jurídica própria. Isso nos dá uma agilidade, inclusive para submissão de projetos e para arrecadar e para você poder angariar recursos também. Porque nós podemos solicitar via CNPJ da prefeitura, via CNPJ da agência. Isso nos dá uma agilidade de processo. Ok, para a gente entender um pouco mais e também para explicar para você que está nos acompanhando, inclusive eu quero pedir para você deixar o seu comentário, deixar as suas considerações aqui nesse campo mesmo. Lembrando que essa entrevista está acompanhada de uma entrevista, de uma reportagem completa aqui no site do Portal BNT. Eu quero relembrar que ao longo do trabalho desenvolvido pela Tônia, pela equipe da Tônia, não só pela Sala do Empreendedor, mas pela agência de inovação, o trabalho desenvolvido por essa agência foi reconhecido muitas vezes, inclusive a Ponta Grossa teve uma série de destaques. E eu quero pedir para você usar um desses momentos mais recentes, que foi a visita dessa comitiva de Ponta Grossa a um dos grandes eventos mundiais em Barcelona, na Espanha, para fazer uma ponte entre o que está acontecendo fora com a realidade do município. Por exemplo, para você que está nos acompanhando, a cidade de Ponta Grossa, considerada uma das cidades inteligentes do mundo, foi a este evento para apresentar um pouco do que está acontecendo aqui. E eu queria que você usasse essa conexão para explicar para as pessoas que estão nos acompanhando, pode ser nessa aqui, pode ser naquela câmera que está acompanhando você ali, e contasse para as pessoas de uma forma simples, mas não só para explicar como se fosse uma prestação de contas, mas para fazer uma conexão com o futuro, para dizer para elas, para dizer para as pessoas que nos acompanham aqui no Boca no Trombone, porque muitas vezes, e aí fazendo um meio termo aqui, dizendo que muitas vezes as pessoas pensam assim que aqui, porque a gente exerce o jornalismo participativo, muitas vezes pensam assim,
a missão deles é criticar, ou muitas vezes a missão deles é jogar pedra. Não, muitas vezes a nossa missão é explicar para as pessoas o que está acontecendo. E nós ficamos muito felizes porque a gente conseguiu, durante a viagem a Barcelona, que a prefeita gravasse um vídeo e explicasse para a gente, naquele momento, eu vou deixar que você conte sobre isso, mas explicar com um vídeo, olha, é isso que nós estamos fazendo aqui. Então eu queria que você, por conta da propriedade do assunto, explicasse, fazendo uma conexão com o futuro, com esses 200 anos, que é o nosso objetivo aqui, por que dessas viagens, por que dessas conexões? Vamos resgatar um pouquinho, como a agência é nova, mas vamos entender por que a gente foi parar em Barcelona. Acho que é isso que a gente tem que entender. Então, a agência, quando nós somos extremamente técnicos e trabalhamos com indicadores. Então, nós usamos um indicador para mostrar o nosso desenvolvimento enquanto uma cidade inovadora, que é o da Urban System. Não estou fazendo merchandise, é aberto, esse indicador a gente não paga para utilizar. A Urban System ela fornece um indicador acima de 100 mil habitantes, o indicador ali. Então, a gente usa esse indicador, trabalha com todas as secretarias, para vocês entenderem, até o Roberto entender, como que a agência funciona. A agência funciona porta para fora, mas porta para dentro. Começou o ano, nós pegamos esse indicador e trabalhamos o que cada secretaria deve trabalhar para que a gente construa essa cidade do futuro que nós fazemos hoje. Nós, quando começamos a gestão e a agência, nós não estávamos nem entre as 100 cidades mais inteligentes do Brasil. Primeiro ano nós trabalhamos muito fora das 100 e ficamos em 60. Ou seja, de 0, crescemos e fomos para a posição em 60. Segundo ano, né, que a agência ela começou um ano depois da gestão da Elizabeth, professora Elizabeth, aí nós conseguimos ficar em 55ª. Só que nós demos um salto enquanto comunidades inteligentes e entramos para as 21 comunidades inteligentes do mundo. E a gente não está falando do indicador nacional, a gente está falando do indicador mundial. E frente a tudo isso, a gestão municipal foi convidada para participar de uma missão técnica junto à Prefeitura de Barcelona, que é uma das cidades consideradas referências na construção de uma cidade inteligente. Então, nós não fomos somente para a feira de Smart City, que é a feira mundial que mostra as tecnologias disponíveis para governos, para cidades inteligentes. Nós somos principalmente para a missão técnica dentro da Prefeitura de Barcelona, entender como que você pega uma cidade antiga, histórica, tombada, e transforma ela numa cidade inteligente, que é onde a gente chama do 22 Arroba, que é o bairro que eles estão construindo, que é um projeto de 20 anos. Barcelona, ela nos mostrou, enquanto gestão, vamos pegar bem a experiência da prefeitura para prefeitura, né? Que lá, o projeto não tem nada a curto prazo. São projetos de 20, 30, 40 anos de desenvolvimento e que envolvem não só a Barcelona, mas a grande Barcelona, que como se nós pegássemos Ponta Grossa, Carambeí, Casper do Sul, né, Ipiranga, são projetos que transcendem o limítrofe municipal e transcendem gestões. Então, não se troca a gestão e desmonta tudo que foi feito até agora. Não, porque esse projeto era da gestão passada, agora você desmonta. Existe um planejamento paralelo e que os próximos governos ou candidatos eles têm que converger com esse planejamento. A importância do Conselho de Desenvolvimento, desse plano de desenvolvimento. Porque as obras lá, por exemplo, eles estão desmontando, o arroba, né, o 22 arroba, eles estão tirando todas, a gente está alargando as vias. Um exemplo, nós estamos alargando as vias para os carros passarem. Lá eles estão estreitando as vias. E que a cidade não foi feita para carro, a cidade foi feita para pessoas. Se você quiser vir para a cidade, use o transporte coletivo. E aí a gente volta ao problema que a gente tem de não conseguir pagar a conta do transporte coletivo, mas lá eles obrigam as pessoas a usar o transporte coletivo. Porque para você ir para o centro com o carro, o imposto é alto. E você paga alto a zona azul, digamos assim, para você botar nas poucas vagas que existem. Então, isso serviu para a gente entender que... E que lá, por exemplo, as obras são tão grandes e desmontam, e são obras que ficam anos. E o morador aqui, se a gente está passando assalto, está reclamando que a gente está assaltando, porque aquele dia não pode, né, chegar na loja dele. Nós estamos falando de obra de 10 anos, que fica ali sem poder passar e que estão estreitando. E como você faz para manter um comércio? Então, essa troca foi o mais rico de lá. A prefeita Elizabeth, além de toda essa imersão que a gente teve na gestão, ela teve a oportunidade para a Câmara do Comércio, né, espanhol apresentar Ponta Grossa. E ela foi muito feliz na fala dela, mostrando essa construção dessa cidade inteligente que nós estamos fazendo,
todos os nossos ativos, sejam turísticos, seja de logística, seja de diversidade do nosso parque industrial, mas principalmente da educação empreendedora inovadora que ela está fazendo, os investimentos que ela está fazendo hoje, que talvez não consiga inaugurar com grandes prédios, porque que a gente está investindo são fatores estruturantes para essa construção. E a gente tem que entender uma cidade inteligente, não é entregar um grande prédio, uma obra enorme, né? Essa construção é muito difícil de você mensurar. A gente só vai conseguir ver isso tudo, gente, daqui 20 anos. Só antes do Roberto fazer essa ponte, eu ainda continuo fazendo exemplos e conexões com outras experiências, porque eu me lembrei de uma outra incursão que você, Tônia, participou, ainda como agência de inovação. Durante a sua fala, você falou sobre coisas diferentes, me remeteu a uma fala do Jameson, que é diretor de relações institucionais, internacionais, na verdade, da Associação Comercial, e falou sobre uma viagem que vocês fizeram a Israel, que infelizmente está em guerra, mas ele falou sobre a parte de inteligência e a parte de tecnologia de Israel, onde ele estava dizendo que vocês fizeram uma incursão sobre aquela área de tecnologia, e ele dizendo, eu imaginei que a gente iria encontrar grandes prédios, grandes construções, e não foi nada disso que vocês encontraram. Queria que você contasse sobre isso, porque é também uma outra realidade. Talvez seja isso que você está falando sobre investir em educação ou investir na educação transformadora. É mais ou menos isso? Exatamente. Israel, ela tem um modelo de desenvolvimento muito de um Estado empreendedor. Isso é importante colocar. É um Estado empreendedor, onde ele investe. Se tem dessas 6 hélices, 2 têm um papel fundamental e elas são todas são importantes, entendam dessa forma. Nenhuma é maior ou melhor que a outra. Mas 2 hélices precisam necessariamente funcionar muito para que as outras comecem a girar. Israel tem isso muito claro, que é a hélice do governo, enquanto aquele que investe nas pesquisas e na inovação. Porque onde que acontecem as pesquisas? Na educação. É dentro dos muros das universidades que acontece a pesquisa. E isso, o que Israel tem são grandes prédios para educação, mas um investimento maciço do Estado, 8% do investimento deles é inovação. Mas eu entendo que não é inovação pura, é inovação aonde? A inovação, por exemplo, dentro das pesquisas, laboratórios de pesquisa, que durante muito tempo o Brasil voltou atrás e reduziu as pesquisas dentro das universidades. A universidade ela tem um papel dentro dessa hélice do conhecimento extremamente, eu diria o mais importante, porque o mercado, que é uma outra hélice, ele vai lá, isso funciona muito em Israel, ele vai dentro da universidade, se apropria daquele conhecimento lá de dentro e transforma em mercadoria, produto e riqueza. Então isso a gente viu lá em Israel, que isso é extremamente... E onde que está o papel do governo? Ele financia, ele está lá para financiar, é dele o financiamento da pesquisa. Não é da iniciativa privada, é do governo. E o cara pode errar e depois ainda não precisa devolver o dinheiro, viu, Roberto? E exatamente isso que você estava comentando sobre a questão das pesquisas, das universidades, e o investimento é público, né? No Brasil é assim. Onde é feita a pesquisa? Na universidade pública. Na universidade privada não investe em pesquisa. O objetivo é um outro. Então, tem que ter realmente um investimento muito grande. E essa questão de deixar de investir é uma preocupação muito grande e tem que se fomentar, né? E você estava falando sobre a questão lá de Barcelona, que o planejamento também é a longo prazo. E isso que talvez é importante esclarecer que as pessoas não entendem. Quando você fala, Ponta Grossa foi eleita uma das cidades mais inteligentes do mundo. E às vezes quem está lá no bairro, ou mesmo quem está no centro, fala, mas a nossa cidade é uma cidade inteligente. Não consigo ver essa inteligência toda. Então muitas pessoas que estão nos acompanhando vão fazer essa reflexão. Mas muitos dos estudos que estão sendo feitos, do trabalho da agência, como você falou, não é para agora. É para se criar uma cidade inteligente, para se transformar e principalmente para levar para o cidadão. Ou seja, aquele que mora no centro ou que está transitando no centro, mas principalmente aquele que está no bairro. E você poderia citar, Tony, do trabalho feito, o que por exemplo, o cidadão já está sendo, digamos assim, afetado por essas mudanças, mas ele não sabe. Você falou ali dos semáforos inteligentes. Eu estava vendo esses dias uma reportagem sobre os semáforos inteligentes. É algo que vai atingir diretamente o cidadão, mas ele não sabe por que isso está acontecendo e como que pode mudar a vida dele em um momento ou outro. Nós temos vários exemplos que eu posso estar trazendo. Vou começar para a lei maior. Nós temos uma legislação que nós fizemos logo no início da agência, que é a legislação do sandbox,
que é do Living Lab, ou seja, uma cidade aberta para testes de inovação. O que é isso? O semáforo inteligente é uma cidade inteligente porque nós não compramos semáforo ainda, Roberto. Nós abrimos a cidade para testes do semáforo que já existe no mercado, para ver se ele atende a nossa dor. Porque um governo inteligente, ele não sai comprando. Ele abre o problema para a iniciativa privada, através de editais que a gente faz, que o Sandbox é o edital aberto, e a gente apresenta o problema e a iniciativa privada fala assim, eu tenho uma solução, vamos testar para ver se serve para você? E a gente não tem custo para isso, a gente testa e se no final, ok, eu valido, eu abro o processo de compra. Se não, eu falo assim, muito obrigado, não atendeu o minha dor. Eu não sou inteligente por não ter comprado? Com certeza eu sou. Porque a gente viu você trabalha muitos anos no governo, eu estava falando que quando eu peguei a agência, eu fui fazer o levantamento do inventário, do patrimônio que tinha uns, sei lá, uns 30 palm tops que nunca foram tiradas na caixa de 25 anos atrás. Quanto que nós gastamos para comprar isso? Que ninguém usou. Lembra das catracas que tinha ali na entrada da prefeitura? Que foi Não, eu já te dou o exemplo de cidade inteligente. Paramos de comprar o que a gente não vai usar. Já está aí. O outro sentido é que, por exemplo, nós tiramos o papel. Hoje o cidadão, ele vai na praça de atendimento se ele quiser. Mas senão a prefeitura está 24 horas na palma da mão, todos os serviços de protocolo, e ele vai porque ele pode não ter certo. Mas, inclusive, nós temos 180 postos com internet, todas as praças, as escolas, todas as unidades de saúde, porque se ele não tem a internet em casa, ele possa ir lá e aproveitar aquele horário que está esperando a consulta para acessar um serviço nosso online. Nós colocamos saldo empreendedor no CRAS, entendendo que aquele usuário é único, e ele não precisa, se ele já é o usuário do CRAS, por que ele tem que ir lá na prefeitura, na saldo empreendedor, pegar a guia dele? Porque ele gasta ônibus, a gente colocou o tempo, entendendo que o tempo é o que a gente tem de mais escasso na nossa sociedade. Então ele aproveita o mesmo tempo, isso é a construção de uma cidade inteligente. E várias outras, nós automatizamos o processo. Hoje a gente está entre as cidades do Paraná que acompanham 771 atividades liberadas de ato público. Então tem um monte de coisas nessa construção dessa sociedade inteligente. Nós temos a muralha, né? A doutora Tânia ontem ganhou o prêmio lá com a PG Mais Segura para a mulher. Nós colocamos o botão do pânico, nós colocamos segurança nas escolas. Olha quanta coisa que você que está aí nos ouvindo foi beneficiado. Hoje, se você é mulher e acontece uma coisa, você tem um aplicativo para colocar fotos, não precisa nem falar. Você pode simplesmente botar uma foto do que está acontecendo ali e nós temos a Patrulha Maria da Penha, nós temos a Casa da Mulher, nós temos tantas coisas que nós construímos, mas que é uma característica muito da nossa cidade, que é sempre do vizinho é melhor, né? A grama do vizinho sempre é a mais verde, né? Então, as pessoas de fora talvez estejam... Nós colocamos o turismo destino inteligente, nós estamos testando uma solução agora em Itaiacoca, e ali na Catedral, que a gente tem uma dor, por exemplo, de destino inteligente, né? No Itaiacoca, por exemplo, que é não funcionar o celular a partir de um ponto do Passo do Pupo ali. Nós temos bastante dificuldade. E é um atrativo turístico importantíssimo. Paulinho, estou falando aqui da tua pasta, mas é uma parceria nossa, foi um projeto que eu trouxe através do Sandbox para o Paulo, que é assim, a partir do momento que o nosso turista chegou no Passo do Pupo, a antena identificou o celular dele, passa os dados, então se aconteceu alguma coisa, a gente sabe que tem aquela pessoa lá dentro. A gente sabe que tem gente. Se ele tá fazendo uma trilha, você perdeu, caiu, se consegue hoje identificar. E essa solução está sendo testada em 2 lugares do mundo, Ponta Grossa e Santiago de Compostela. Então não é um orgulho que a gente tem que ter da nossa cidade, sendo procurada por grandes empresas para testar soluções inovadoras? Com certeza é. E só vem por quê? Que nós transformamos em um ambiente aberto para receber processos inovadores. São muitas as transformações e talvez você que está acompanhando a gente não saiba de tudo isso. Então é por isso que o portal Boca no Trombone tem esse propósito de levar essas informações para você. Hoje, a nossa entrevistada é Tônia Mansani. Ela é presidente da Agência de Inovação da cidade de Ponta Grossa. Está ao meu lado Roberto Ferenzoves. Ele é nosso articulista, é colunista do portal Boca no Trombone. Bom, eu tenho mais uma pergunta para você, Tônia, sobre a maneira em que a inovação chega na vida das pessoas, de que maneira que as pessoas precisam se preparar para essa transformação. Então eu peço mais uma vez para que você olhe naquela câmera que está do lado do Roberto e diga para as pessoas sobre essa transformação para esse porvir. E eu quero que você seja bastante direta, porque ao longo dos últimos dias, nós falamos aqui através de reportagens especiais, porque
Hoje estou de coração aberto para várias coisas e muitas pessoas falam que o BNT é muito famigerado em matérias de segurança ou enfim, coisas mais do dia a dia, trivial. E nós fomos atrás essa semana de uma matéria específica que inclusive passou pela pasta do Paulo Pinto, que é sobre vagas de emprego para jovens e capacitação para jovens. E aí a gente fez uma matéria falando sobre como os jovens têm oportunidade e como eles podem buscar essas oportunidades. Então eu quero pedir para você falar sobre a sua pasta, sobre as oportunidades que a cidade de Ponta Grossa tem e pode gerar para as pessoas que vivem aqui, que escolheram aqui, mas que dependem de que as pessoas também busquem as suas qualificações. É uma terra de oportunidades, é uma terra em transformação, mas que também dependem da iniciativa das pessoas, não é isso? A gente tem que entender que nós vivemos na era do conhecimento. Tudo que puder ser padronizado e repetitivo não vai mais ter emprego nessa área. Nós vamos ter a inteligência artificial e a automação e já temos esse processo. Então, se o teu trabalho hoje pode ser padronizado e repetido, ele vai ser extinto, porque é uma característica da sociedade que a inovação ela está vindo, ela não é a megera, ao contrário, a gente penaliza a inovação. Ao contrário, ela faz com que a gente use a nossa mente para processos criativos, que para isso que a gente serve. Já vinha lá o Taylor e o Rafael, aqueles processos repetitivos, Fordismo, aquela linha, montagem de produção, e aquilo a gente viu que ao longo foi padronizando o processo e foi sendo repetido. Não está acontecendo nada além do que já aconteceu. Estamos padronizando os processos da nossa era. E se você que está me ouvindo, use a sua criatividade para gerar riqueza. Se você entrega além, se você agrega... A gente tem trabalhado muito isso com os nossos servidores internos. Quanto tempo não existiu aquela figura do servidor interno que só carimbou, que só conferia? Hoje a máquina confere. Então, esse não vai mais existir. Então, o que a gente procura hoje? A gente procura talentos. No que você é bom? Você me pergunta assim, no que você é bom? No que você entrega mais? Porque a receita do bolo todo mundo tem. Mas qual é o pulo do gato da tua receita que você faz aquele bolo ficar tão macio e gostoso? Aquilo é só teu. Então, isso a gente vai precisar. Hoje, pouco importa no que você é formado. Pouco importa aonde você trabalhou. As pessoas querem que você contribua e agregue algo a mais daquilo que ela entrega. De que forma você vai contribuir com a minha empresa? As pessoas vão fazer entrevista hoje não sabem nem o que a empresa faz. Pesquisa a empresa. Entenda o que ela quer entregar. Entenda qual é o valor. Porque a gente pode querer... Eu vendo esse copo, eu digo que ele vale R$5. O meu cliente vê o valor, eu entrego isso aqui, ele só vai pagar os R$5 se for valor para ele. O teu serviço é a mesma coisa. O que você está entregando de valor? Como que você está se profissionalizando? Hoje, quem não tiver domínio, no mínimo, de redes sociais, de Excel, isso é muito básico, gente. Hoje o celular trouxe uma automação e um contato com o mundo. Não tem como você não saber. Não tem nem posto de trabalho que você vai trabalhar que não tenha que usar o computador. Então, assim, tem N cursos, atualize, leia. A gente fica muito tempo no Facebook, YouTube, TikTok, isso aí não vai agregar. Ontem adorei, né? Uma colocação que eu vi que diz assim, se você está perdendo tempo no TikTok, você está perdendo tempo de agregar conhecimento. Leia, estude, a gente tem tanta informação e a gente percebe uma sociedade que não consegue transformar essa informação em conhecimento para gerar riqueza. Então, se você está ouvindo aí, sai do TikTok, sai do Facebook, sai do Instagram e vai aprender para poder contribuir com uma sociedade que requer de você conhecimento e talento. Você falou da tecnologia para o servidor, para o trabalhador e para o cidadão. Eu vou dar um exemplo aqui de um processo que nós estávamos discutindo com a administração, que a gente percebeu uma falha que existia muito grande na administração, que trazia prejuízo para os servidores e principalmente para a população. Unidade de saúde, o administrativo. O que ocorria, Marcos? Você agendava uma consulta com o médico, você ia consultar, e estava lá a tua consulta marcada para aqui 2 meses. Às vezes, por um motivo ou outro, o médico naquele dia não iria na consulta, ou a pessoa não poderia ir. O que os trabalhadores faziam? Eles pegavam o celular dele, individual, particular, para mandar um WhatsApp para a pessoa dizendo, olha, a sua consulta mudou de janeiro para fevereiro. Então, ele usava o WhatsApp particular dele. Por quê? Se ele pegasse o telefone da unidade de saúde e ligasse,
A maior parte das pessoas não atende ligação. Ele vê um número desconhecido, ele não atende. O que a gente cobrou da administração? Que tivesse o WhatsApp Web, um WhatsApp profissional, para que a unidade de saúde tivesse um WhatsApp dali para entrar em contato. Por quê? Tinha muitas pessoas que não iam na consulta, não avisavam, o médico estava lá, não podia passar a consulta para um outro cidadão, para um outro usuário. Então, 30% das consultas estavam sendo desperdiçadas. Ou porque o médico mudou a data, ou porque o cidadão ia e não comunicava. Então, a gente cobrou isso bastante da administração municipal, não sei se passou por você, mas está sendo implementado o WhatsApp na unidade de saúde. É algo aparentemente simples, mas que até há pouco tempo a gente não tinha. Foi sim. E uma outra solução que está entrando dentro do conceito de Living Lab, que nós vamos testar, é uma empresa pontagrossense, que nós vamos testar toda uma modernização desde prontuário médico, eletrônico, consultas. Porque hoje, Roberto, se você pensar que algumas pessoas vão simplesmente para pegar uma receita, pega uma consulta para pegar uma receita. Então, assim, por que não pode fazer por telemedicina? Por que a gente teve tanta coisa que veio da pandemia, que nos abriu o olhar e agora a gente fecha a porta de novo? Por que eu não posso estar lá na minha casa, fazer a consulta e falar assim, oi, Roberto, vou perguntar, tá tudo bem, não sei o que, como é que tá o remédio, não sei o que. E tem que te levar na unidade de saúde, por que não posso ter médicos centralizados e que agilize? Tudo isso está sendo pensado nessa construção e nós estamos testando soluções. Que entrou agora uma empresa pontagrossense que nós vamos testar o prontuário médico. Não é um problema, se você está aqui hoje, você mudou de unidade de saúde, onde que está teu prontuário? Isso é de papel. É isso. Então, assim, nós estamos... Só que não é um processo rápido, mas nós estamos testando uma solução que entrou pelo Sandbox, até deixando, né, para quem quiser, o Sandbox é um processo aberto, um edital contínuo. Se você tiver soluções para uma cidade inteligente e queira participar, é aberto, existe uma comissão avaliadora, a secretaria que faz parte aceita a solução e aí ele é testada no município e a gente dá, ao final do teste da aplicação, a gente dá um parecer técnico de aceitação da solução e de validação. Isso ajuda que essa empresa possa participar de outros processos licitatórios. Mas a gente também vê se aquilo, antes de sair comprando, Roberto, e ter o custo, a gente vê se aquilo atende a nossa dor, se a comunidade vai impactada, aceita. Então, isso é uma cidade inteligente. Gente, amiga, gente querida, são muitas as informações e é por isso que nós estamos aqui, para trazer informação de qualidade para você através do portal Boca no Trombone. Tônia, eu quero agradecer a você pela sua vinda, pelos esclarecimentos e quero deixar mais uma vez aberto para que você deixe a sua mensagem final, lembrando que essa inovação que a gente citou aqui está sempre em transformação. É por aí, não é? Uma cidade viva, nós somos uma cidade viva, um laboratório, né, de experimentos e experiências. A inovação é uma responsabilidade de cada cidadão, de cada empresário, de cada aluno. A gente está tendo essa semana, dentro da nossa Estação Arte, são 100 alunos do ensino médio, digamos antigo, né, Fundamental 2, que estão lá pensando nos problemas do nosso município. Então, por que o adolescente precisa fazer parte? Porque ele é nosso sociedade, nós plantamos hoje para colher amanhã. Inovação não é uma coisa que você pega e fala assim, isso aqui é inovador. A inovação está onde eu pego algo existente e eu aplico e uso de uma outra forma. Esse é um processo inovador. Como foi o zíper, né? O zíper foi criado para colocar no saco de grãos e alguém resolveu colocar na calça jeans. Foi uma super inovação para o mercado. Então, assim, a inovação é para todos. A inovação está desde a forma que a gente cozinha a forma que a gente, né, o carro. Então, é uma responsabilidade de todo mundo construir essa cidade inteligente. E é uma responsabilidade do cidadão contribuir no sentido de nos apontar no que pode ser melhorado, assim como é do servidor. E a gente tem investido muito em lideranças inovadoras e grandes soluções já saíram de dentro da prefeitura, que você que está nos ouvindo, se seu filho tem aula no English for Kids, que é um processo totalmente automatizado de aula com avatar, foram que os nossos professores construíram através de lideranças inovadoras. Então, é essa cidade que a gente está plantando, que talvez os nossos netos, né, que vão colher e vão falar lá na frente a responsabilidade da carta a cápsula do tempo, que daqui a 50 anos, como que eles vão ver tudo isso que nós fizemos? Nós, vocês, como que nós construímos essa cidade que a gente vai abrir daqui a 50 anos? Ok. Roberto, muito obrigado. Para finalizar, dizer que é uma satisfação de ver que a Tônia é servidora pública concursada, efetivada, nós que defendemos o serviço público, nós defendemos o servidor. É importante nós termos quadros igual a Tônia, igual o Cláudio e muitos outros. Então, realmente nós defendemos que a gestão deve investir realmente nos servidores, porque passa a gestão, passa
o prefeito, mas os quadros ficam e isso fica para o serviço público, para o usuário. Então, uma satisfação ver alguém que é servidor público que está à frente de uma agência tão importante como você está. Esse é um assunto também que a gente pode continuar debatendo, porque independente de quem será o próximo prefeito ou prefeita, a inovação precisa continuar, ficar e precisa permanecer no foco da ação. Esse é um outro desafio, não é, Tônia? Por isso que eu não me afastei. Quem olhar lá no portal da transparência vai verificar que eu não saí do quadro de servidores, eu não me licenciei do meu cargo, eu acumulo, porque eu entendo que transcende e daqui um ano nós temos eleições e a cidade precisa continuar. Isso foi um grande aprendizado em Barcelona, porque a agência ela nasceu justamente para ter uma visão extremamente técnica, para que a gente consiga transpor governos e continuar no ciclo de desenvolvimento virtuoso para o nosso município. E a cidade toda ganha com isso. Gente, amiga, gente querida, muito obrigado a você pela companhia, pela audiência. Muito obrigado a Marcos Bastos pelo trabalho técnico, Bruna Caroline Perozaki pela nossa direção geral, obrigado a Cauana Neitzel pela distribuição e a você, Carlos Solek, pelo trabalho no final de semana. Gente, muito obrigado a todos. Até a próxima.